O Alan faz uma pergunta difícil, em que me levaria bastante tempo aqui. Saulo, fala sobre os espíritos que são extremamente inteligentes, tanto no umbral quanto nas dimensões superiores. É porque é muito relato, mas nunca duvide da inteligência dos espíritos que moram no umbral, principalmente. Os mentores, são ETs e caras extremamente intelectuais que conseguem fazer coisas que homem nenhum encarnado faz, tá? Eles conseguem saber tecnologias e situações, enxergar sistema, e quando olham para você, eles sabem exatamente quem você é, fruto do seu inconsciente, das suas energias, como está a sua psique, sabe tudo. Inclusive do passado, onde você está na situação e onde provavelmente ele vai se levá-lo. Naquela meio termo assim, né? Mas os espíritos do astral também são umbral, são muito inteligentes. Não pense que são seres que ficam por aí soltos. Tem caras de absoluta capacidade mental, eu já estive conversando com alguns espíritos, que você, ao conversar com eles, você até dá razão para os caras. Só que eu só consegui sair de algumas dessas conversas porque, intuído pelos mentores, que sempre ficam perto de você nesses ataques, né? Ou quase sempre, você consegue perceber. Mas certa vez eu fui visitado pelo espírito, que ele super inteligente e era assim um mago trevozinho, mas ele falava a minha língua. Ele falou assim para mim, a língua no sentido simplicidade: olha, eu não vim lhe atacar, eu não vim nesse momento, eu queria que você me ouvisse. Por quê? Porque ele sabe que eu faço esse trabalho de comunicação, então a ideia dele era me transmitindo determinada lógica, que eu transmitisse essa lógica adiante. Observe o começo da linha de raciocínio do espírito, se não faz sentido. Se você não se cuida, como você cai, né? Olha, há uma manipulação sobre o processo da encarnação. Só aí já começou a teoria da conspiração. Já é gostoso só de ouvir. De que vocês estão sendo aprisionados em linhas constantes de idas e vindas, com o intuito de manter coisas que vocês não entendem. Observe que eles não falam tudo e vai falando. E nós percebemos que essa linha não está errada, nós criamos um tipo de grupo, onde nós trabalhamos transmitindo informações. E por vezes esses espíritos mais de outros tipos aproveitam disso, fazendo essa coisa do terror e tal. Mas não. A intenção da gente é acordar as pessoas que estão transmitindo essa informação para você por isso. Aí eu cheguei para ele e falei, junto com o mentor que eu sentia, né, conversa super lógica, né? Se ouvindo aquilo, você fala, eu vou ligar esses caras para saber o que ele quer falando, porque os mentores estão nos enganando. Você começa a pensar, os ETs estão essas teorias tem por aí. Se você parar para pensar, eles já conseguiram plantar essas ideias por aí. Já existe coisas assim. Eu falei, por que vocês ficam presos só nas 3 dimensões? Aí, caso, você só consegue ficar na primeira, segunda e terceira. Vocês não saem daí. Eles dizem que são punidos por esses seres porque ficam ali. Eu falei, os seres andam em várias outras dimensões, não só aqui, quer dizer, o nível de consciência é muito mais amplo, conseguem andar entre planetas, e eles criam aquela ideia de que sabe aquela ideia de que há uma ordem mundial que controla e que não deixam as pessoas crescerem, que elas se mantêm pobres, países se mantêm pobres para sempre. É um sentido muito próximo disso. E se você começa a deixar, estando na situação de sofrimento, quer dizer, aprisionado em determinada lógica que é essa, você começa a achar que, então é por isso. Se você não tomar cuidado, você entra em padrões de direcionamento que, em vez de ajudar, te atrapalham. E esses são seres, cara, eles não são brincadeira, eles são absolutamente inteligentes, com uma capacidade de manipulação inacreditável. Chega assim com uma variação na cabeça aqui, só de falar nisso. De uma partezinha assim que chega a dói a cabeça aqui. De tão profundo que é falar sobre essa coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as questões de lavagem cerebral em qualquer direcionamento. A criação do inimigo, sempre que tiver um inimigo muito grande, cuidado. As coisas existem, os inimigos existem, são pessoas desequilibradas, tal, mas existem fundamentos, tal, mas eles têm limitações. Sempre que tiver uma coisa assim, olha, o mundo está querendo lhe pegar, é uma das questões da lavagem cerebral. A principal dela sempre vai ter um ruim que vai lhe pegar, tá? Alguma coisa que está tentando controlar. Isso a gente acaba entrando, isso é um dos pontos muito incríveis de usar, inclusive, a sua própria, você está envolvido em determinada dificuldade, ele consegue amarrar você naquela visão que você tem, criar uma lógica dentro daquilo, e quando você for ver, você entra na questão mental, e depois que você entra, você começa a dar entrada,
vira um processo que você não consegue mais pensar. Você se prepara para qualquer coisa que seja contra aquilo. Você quer ver um exemplo? Com todo respeito, mas existe. São as pessoas que passam o tempo todo dentro das igrejas, ouvindo, conversar constantemente contra espiritismo, macumba, essas energias aí, tal. Eles conversam tanto sobre aquilo que se você tenta conversar com essas pessoas, eles já estão, entre aspas, semi-preparados para contra-argumentar aquilo que você falou. Não, isso já ouvi, falei, isso aqui é isso. Eles chegam e batem o martelo sobre determinado direcionamento e você não consegue mais pensar. Então, como você nunca sabe o que é e o que não é, normalmente você percebe pelas induções. Eu já tive alguns contatos assim, de forma inteligente. Ao mesmo tempo, também tem contatos de forma a diminuir você, por exemplo, a mostrar poder. Onde os caras encontram a manipulação sob dominação. Por exemplo, olha, eu sou muito poderoso, eu tenho muito dinheiro, nós temos muita condição, nós conseguimos fazer tudo, e se você ficar com a gente, você ganha também. Então, dentro disso tudo também tem uma compensação financeira, quer dizer, além do processo ser lavagem cerebral, tem a compensação. Como aconteceu certa vez eu vi um cara com alguns magos trevozinhos do lado dele. Eu falo mago trevoso porque já fui, por causa do título, acredite se quiser, eu fui bloqueado de fazer live, bloqueado mesmo no YouTube, por racismo, por falar mago tal. Infelizmente. Fala não, estava escrito o título em cima, né? Então são coisas absurdas que acontecem aqui. Na dúvida, meu pai, é mago trevozinho, tá? Ou afrodescendente. Que não tem nada a ver com cor, né? É uma coisa especial, é um absurdo, velho. Umas coisas que... É um robô, né? Depois daqui que você consiga chegar lá dentro e falar com os caras lá, é complicado. Eu já fui bloqueado porque uma certa vez parou uma van do meu lado, um carro de som que tocou a música do Exalta Samba por 15 segundos. Qual foi a música? Apaga a luz, deita ao meu lado, vem me seduz, não é pecado, foi pecado, meu pai. Lá vai lá o processo. Pois é, podia ser Pink Floyd. Aí eu falei, tá, aí tudo bem, podia ser Hotel Califórnia, que eu tive que cortar do FAQ musical, que eu toquei. Toquei tão bem que falaram, toquei Hotel Califórnia tão perfeitamente, me senti lisonjeado, que você tocou parte da música. Eu falei, eu interpretei a música, disse que eu toquei parte da música no meu FAQ. Eu falei, pô, fui bloqueado por perfeição. Fiquei feliz. Pois é. Vou nada, eu tô com medo agora. E assim, corre isso, eu não vou ter que... Não sei o que eu vou fazer. Vou tocar de novo na próxima vez, se bloquear eu tiro. Só pra ver o que dá. Tá? Então tem um monte de coisa inteligente por aí e você tem que se ligar, tá? Cadê aqui? O Alan, tem que se ligar e não menosprezar também não, tá? É bom ler, é bom ver, é bom saber, tá? Quem falava sobre isso? Allan Kardec. Cadê Allan Kardec? Tá ali. Allan Kardec. Eu tenho um livro dele aqui. Peraí. Eu não vou conseguir pegar. Eu vou com vocês ali pegar, se for o caso. Depois eu pego. Ele tá ali com certeza. Mas eu vou fazer um tema único com esse vídeo, quando eu voltar aos temas únicos. Que o livro de Kardec, que é um livro que eu falo sempre, vou viver falando desse livro, onde diz que as pessoas que estão no espiritismo devem ler as obras contrárias. Não porque elas estão erradas, mas porque elas já podem estar certas e você ter viajado na maionese e ter perdido a lógica. Então as críticas que estão sendo feitas já fazerem sentido. E você, na verdade, está defendendo egoicamente uma coisa que já não está certa. Quem falou isso foi Allan Kardec. Por isso que eu tenho um quadro dele aqui. Aqui, meu pai, é Ciência, Filosofia e Religião. 66% de questionamento. Adoro. E não deixa de perder um pouquinho de contato com a fé, com Jesus, com o catolicismo, com as coisas boas e tal. Mas Então, fica aqui a nossa respeito para os seres inteligentes. Ao mesmo tempo, a devida precaução
quanto as lavagens cerebrais existentes por aí afora. São muitas.